Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse primeiro módulo, nesse módulo de medidas, nós vamos falar sobre o que é medida, vamos falar sobre algarismos significativos, notação científica e alguns pré-requisitos para que a gente possa desenvolver no nosso curso. A gente também vai abordar nesse primeiro módulo, nós vamos abordar propriedade de potência e também taxa de variação, que é a derivada, ok? Então a gente vai trazer algumas propriedades também da derivada para que a gente possa aí desenvolver aí no conteúdo aí de cinemática, os conteúdos aí que vem pela frente, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, medida. O que vem a ser medida? Pessoal, esse conceito de medida é um conceito que já vem há muito tempo, né? Um conceito que vem desde os primórdios. E a medida nada mais que é do que comparar com algum padrão. E na época do absolutismo foi criado diversas medidas. E essas medidas foram medidas com comparações com o corpo humano. Inclusive na época do absolutismo, os reis adotavam padrões, né, como partes do seu corpo, como por exemplo a polegada, o palmo, a unidade chamada de jarda, e é isso que a gente vai aqui abordar nesse primeiro tópico. Então, medir é comparar com um padrão. Então, imagine comigo, pessoal, eu sou um rei e agora eu vou daqui para frente, vocês vão adotar somente a medida de uma parte do corpo meu, que é a medida da distância da minha cabeça até o meu umbigo. E essa medida eu vou chamar de o Anderson, que é a medida da extremidade da minha cabeça até o meu umbigo. E a abreviação dessa medida é o W minúsculo. Então, nós temos aqui esse tamanho aqui, um W, certo? E aqui, pessoal, sou eu, né? O Anderson. Como eu adotei essa medida, eu vou aqui dizer qual o tamanho que eu tenho. Observe que nessa escala a gente tem 2W. Então, o meu tamanho é de 2W, que é o número seguido da unidade de medida W, ok? E mais à frente, pessoal, a gente vai chamar esse número seguido apenas de uma unidade de medida, sem nenhuma outra característica para descrever essa grandeza. A gente vai chamar isso aqui de grandeza escalar. Então, mais à frente a gente vai ver sobre isso, ok? Pessoal, será que essa minha medida ela vai servir para todo o globo? Sim ou não? Olha só, imagine você lá no Japão, você chega lá no Japão e tem pessoas vendendo tecido e esse tecido ele é medido também em W, né? É medido em unidade Anderson. E você percebe uma certa diferença, porque lá eles fazem o comparativo também com o tamanho da extremidade até o umbigo. E você percebe, você levando um tecido aqui do Brasil, né, da onde a gente está, que a gente adotou essa medida, você percebe que tem uma diferença entre esses tamanhos. Né? Por quê? Porque tem uma diferença em tamanhos do corpo humano. Ou seja, na época do absolutismo, as pessoas costumavam criar medidas através de partes do corpo do rei. Então, por exemplo, a distância da ponta do nariz até o dedo médio era chamado de jarda, né, que a gente representa para o YD, né, como abreviado, que é o yard. Então essa unidade ela equivale a 0,90 e alguma coisa metros. Então, para a gente ter ideia de como era difícil nessa época as pessoas, por exemplo, até mesmo questão do comércio, né, comercializar, então mudava o rei, mudava a unidade, o padrão de unidade. Então, como é que ia fazer um comércio aí bem preciso? Como é que você ia vender um tecido aí utilizando esses padrões? Então, medir nada mais é do que comparar. Então, comparar com um padrão de medida. E a gente vai dizer aqui que, por exemplo, um W, a gente vai fazer uma correspondência com um padrão que a gente conhece muito, né, que é utilizado aqui no Brasil, que é o metro. Então, qual que é a relação entre W e M? Pessoal, o meu tamanho em metros é de 1,7 metros. Esse é meu tamanho em metros. Então, se a gente pode fazer uma relação aqui entre o W e o metro. Qual que seria essa relação? A gente pode falar aqui, ó, fazendo uma regra de 3, que 2W equivale a 1,7 metros. Então quer dizer que 1W
um W corresponde a X. Então aqui a gente pode fazer uma regra de 3 aqui, certo? Que X, a gente vai multiplicar cruzado, né? Então, 1W vai multiplicar 1,7 e o X vai multiplicar o 2W. Vezes 2W é igual a 1W vezes 1,7 metros. W de um lado, W do outro, a gente pode cortar. 1 vezes 1,7, 1,7. Esse 2 está multiplicando o x, a gente passa para o outro lado dividindo, então ficou 1,7 sobre 2, que isso é igual a 0,85 metros. Então quer dizer que um W equivale a 0,85 metros. Nós temos aqui que um W equivale a 0,85 metros. Então a gente adotou uma relação entre o padrão Anderson e o padrão metro, ok? E 0,85 metros é 85 centímetros. Então, se a gente, por exemplo, levar essa unidade para outros locais, como por exemplo o Japão, a gente pode transformar ela em metros, porque o metro ele já tem um padrão bem definido. E mais à frente você vai ver o Sistema Internacional de Medidas adotou o padrão de comprimento 1 metro, ok? Então, a gente, utilizando, por exemplo, esse padrão 1W lá no Japão, a gente pode transformar ele para metros, para que fique melhor essa comercialização do nosso tecido que a gente quer vender, no caso lá no Japão. Ok? Então, a gente já sabe que um W equivale a 0,85 metros. E a gente pode fazer isso para qualquer unidade. Então, basta a gente converter. Ok? E isso é o que não tinha lá na época do absolutismo, não tinha um padrão mais bem definido para que você pudesse comparar ele com o outro, para que você pudesse ter uma medida bem precisa em todos os lugares. Então, por isso que o Sistema Internacional de Medidas surge justamente para poder padronizar o comprimento, padronizar a massa, padronizar as medidas, tá bom? Então, por exemplo, aqui, pessoal, na criação de medidas, foi criado o Passos, né? Passos é uma medida que a gente utiliza, né? Até mesmo atualmente. A gente às vezes vai, sei lá, tá num lote e a gente vai contar os passos e a gente assimila isso aí com o metro. Mas o passos aí como um padrão relacionando com o metro, ele equivale a 0,82 metros. Nós temos aí a jarda que, como eu disse, era a ponta do nariz até o dedo médio. Então a gente chamou isso de jarda e é bastante utilizada essa unidade em alguns países europeus, nos Estados Unidos. O yard, né? Ele equivale a 0,9144 metros, né? Ele é expresso aí o YD. Nós temos também aqui o pé, que é uma unidade bastante utilizada, né? Que equivale a 0,3048 metros. Então, o pé, unidade pé, é muito utilizada aí na aviação, na aeronáutica, na marinha. Então, a unidade pé ele tem 30,48 centímetros. A abreviação dele é o FT, ou esse símbolo aqui, ou também ele pode ser expresso em polegadas. Um pé equivale a 12 polegadas. Outra unidade aqui, pessoal, bastante antiga, é a braça, que na antiguidade ela representava 2,2 metros. Hoje ela está aproximadamente 1,8 metros, ok? Que é essa unidade, que é a distância dos seus braços abertos de uma ponta à outra. Então, essa unidade aqui ainda é utilizada. Temos também a polegada, né? A polegada ela equivale a 2,54 centímetros, que é uma unidade que você deva conhecer nos seus televisores, né? Um televisor de 40 polegadas. Mas como é que mede, por exemplo, aí um televisor de 40 polegadas, né? Só para você ter noção, a ideia é o seguinte: você pega, pessoal, a diagonal aqui, ó, do seu televisor, mede aí
Você mediu lá e deu um valor de 101,6 centímetros. Você pega esse valor, aí, você fala, mas por que deu esse valor, né? Bem, vamos lá. Aí você pega esse valor aqui e divide por 2,54, que é o que vale a polegada. Você vai ver que essa televisão aqui ela tem 40 polegadas. Esse símbolo aqui também representa a polegada, ok? Então, a diagonal vai representar a quantidade de polegadas aí que tem seu televisor. Basta você medir a diagonal e dividir pelo valor da polegada, que é de 2,54 centímetros. Lembrando que a unidade em cima tem que estar em centímetros. Pessoal, então, essa ideia de medir, ela também está relacionada com o instrumento. Anteriormente, as pessoas tinham a confiança nos sentidos, né? Dizer que está quente, que está frio, por exemplo, em relação ao ambiente, você pode dizer, mas você não pode ter com exatidão qual que é a temperatura do ambiente, ok? Você pode dizer que, sei lá, que um objeto ele tem lá 2 quilogramas, através dos seus sentidos. Você pode dizer isso, mas você não tem como afirmar isso. Então a importância de medir está relacionada diretamente com o instrumento de medida. E o instrumento de medida, por exemplo, você tem uma régua aí de 10 metros. E o espaço na escala dessa régua de 10 metros é de 1 metro. Como é que você vai pegar uma régua dessa aí e vai medir, sei lá, uma folha de caderno? Pensa só, então o instrumento de medida é tão importante quanto a medida em si. Então é importante que a gente tenha um instrumento adequado para aquilo que a gente quer medir, ok? Então na próxima aula a gente vai entender que em diferentes escalas a gente não consegue ter uma exatidão na medida. Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre algarismos significativos. Até mais.